Portugal odeia brasileiros? Esta é a pergunta que se tem feito ultimamente, principalmente nas redes sociais. Assim de repente, parece que somos um país de xenófobos. Mas será que é mesmo assim? Conta aí pra gente, Pablo, você já sofreu algo relacionado a racismo, xenofobia aqui em Portugal? Já sofri racismo. E eu achava, né? Falei, não. Comigo isso não não vai acontecer, né? Imagina. E realmente é real, assim, né? Eles não gostam da gente, né? E assim, pra deixar claro, a gente não tá falando 100%, né? Então, assim, mas se você for ver a porcentagem das pessoas, a maioria não gosta. Tu sentes muito racismo, cara? O racismo é estrutural, o racismo existe. Podem dizer que não, mas o racismo existe. Como a xenofobia e o racismo afetam brasileiros aqui em Portugal? Portugal, a gente estava conversando em off aqui, tu disse que o único lugar que te olharam torto foi em Portugal, né? Sim, isso daí Por ser brasileiro. Nos últimos tempos, os casos de xenofobia e racismo parecem estar a aumentar cada vez mais. E porquê agora? Porquê é que esta pergunta cada vez mais é feita? Porquê é que estas acusações cada vez mais são ditas? Eu, como português, tenho de ser honesto. E a verdade é muito mais complexa do que parece. Mas para isso, temos que olhar os dois lados. Temos de dizer a verdade e observar os dois lados da moeda, pois a verdade nunca vem só de um lado. Hoje, vim aqui falar sobre aquela conversa que a maior parte das pessoas tem em privado, mas poucas têm a capacidade de a trazer para o público. E poucas têm essa capacidade, pois existe coragem. Não é fácil falar sobre isto, não é fácil falar sobre este tema, pois para muitos pode ser visto como um ataque. Não vamos ignorar. Claro que o preconceito existe, mas não existe só em Portugal, existe em todo lado. E para falar deste tema é preciso falar de algo mais profundo, o respeito. Verdade que os portugueses não curtem muito os BR? Não. Eu não notei isso aqui não, cara. Pra mim, todos os portugueses que eu conheci até agora, todos foram 100% de gente boa, tá ligado? Para ser bem sincero, mais gente boas até do que, proporcionalmente, que eu conheci, mais gente boa do que os brasileiros. Bom, eu, basicamente, sobre a questão das amizades, eu tenho muitas amizades aqui em Portugal, tá? Tanto com brasileiros e com portugueses, gente. E o que eu posso falar pra vocês sobre isso, tá? É que as pessoas aqui, elas têm amizade sim com você, mas não como no Brasil, entendeu? É uma amizade mais fria, né? Mas também eu acho que isso é uma coisa que não tem problema. Primeiro, vamos ser sinceros. A verdade é que nenhum português deseja mal aos brasileiros, ou pelo menos não a grande maioria. Os nossos laços, a nossa história, a nossa língua, são coisas que são inegáveis. E a verdade é que muitos de nós portugueses sempre consumimos culturas brasileiras, seja músicas. Então, você vai numa balada portuguesa, vai ter músicas brasileiras. Você vai no carnaval, já passei carnaval aqui em Portugal, vai tocar Netinho. Ô Mila, 1001 noites. Telenovelas. Chocolate com pimenta. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Ou até mesmo as notícias, pois é difícil fugir ao brasileiro com a nossa língua sendo a mesma. É difícil fugir ao conteúdo, sendo que eles são milhões, e claro que o YouTube vai recomendá-los para nós, pois falamos todos a mesma língua. E a questão aqui não é uma questão cultural, pois apesar de haver algumas diferenças na nossa cultura, pois somos países diferentes, somos pessoas diferentes, a verdade é que o problema aqui se trata apenas de atitudes. A grande questão que leva a este grande conflito é as atitudes. É essa discriminação que o brasileiro sofre em Portugal. Quando ele é bem educado, quando ele trata bem as pessoas, ele recebe o mesmo tratamento. Criminoso, não é? Essa é a realidade. O brasileiro, que vem com boas intenções, com intenções de se integrar, aprender a nossa cultura, os nossos costumes, é acolhido de braços abertos. Esta é a verdade. Muitos dos brasileiros não têm a razão de queixa de Portugal. Muitos até se fartam de gabar o país, fartam-se de gabar a nossa segurança, fartam-se de dizer que são bem acolhidos. O problema está naqueles que não o fazem. Acolher quem vem com boas intenções é o básico da hospitalidade. E claro que acontece em Portugal, como acontece em todo o lado do mundo. O que está a causar realmente esta tensão
e que precisamos de falar abertamente é o tipo e a quantidade de imigração que temos vindo a receber. Claro que não são todos, claro que é uma pequena minoria, mas essa pequena minoria que vem para não se integrar, que acha que pode fazer aquilo que quer tornar o Portugal no seu país de origem, é isso que estraga a imagem de todos aqueles que vêm com boas intenções e com intenções de se integrar. São essas pessoas que vêm cheios de problemas, que aumentam o crime. Temos visto o crime aumentar e os métodos claramente que são brasileiros. Aqueles tiros à queima-roupa. Ontem eu fiz um vídeo sobre o PCC em Portugal, sabe? Como é aterrorizante. Por que motivo? Portugal tem uma estrutura de funcionários públicos semelhante à do Brasil, então tem o fiscal de alfândega, que seria a pessoa da Receita. E o PCC conseguiu subornar 5 agentes da aduana portuguesa, do porto em Portugal, né, de um porto, né, acho até que é o Porto de Lisboa, para que esses agentes alfandegários portugueses, funcionários públicos, liberassem a saída de 1 tonelada de cocaína do porto, né? A cocaína era colocada no Brasil na lateral dos navios, então lá em Portugal nós tínhamos um operador do PCC que era mergulhador, que retirava isso do casco do navio, né? Que loucura. Você não precisava utilizar o navio, o container, nada disso. O mergulhador amarra no casco, chega lá e os caras retiram. E aí, seria a maior entrada de cocaína da história de Portugal. Já né? Portugal virou na Europa assim, a porta de entrada do PCC em função da facilidade com a língua, em função muitos brasileiros e tal. E eu fiz um vídeo alertando. Os vários vídeos que existem de pessoas a conduzir na autoestrada em contramão. Essas pessoas são aquilo que estragam a imagem dos outros. É impossível para nós sabermos quem é bom e quem é mau. Então é normal de existir um preconceito ao início. Temos visto também bastantes vídeos de pessoas que começam a gravar, brasileiros que depois mostram os vídeos com portugueses a gritar, a berrar, a dizer vai para a tua terra. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Pode repetir, pode continuar. Já disse, minha senhora, não pegou na filmagem bem. Senhora, vá para o seu pode país, falar. Não me chateie. Vá para o seu país? Não chateie, vá para o seu país. E a senhora fala o que dele, faltou-me ao respeito. Está gravado. Está gravado. Está gravado ali na casa. Está gravado. Que bom que está. Eu não discuto com você. Está gravado. Até por ser que o cara burro. Bater? Vai bater? Não, sujar lá as minhas mãos, estás a perceber? Mas eu sendo português, faz-me questionar. Será que isso surgiu de nada? Porque é que só vemos o vídeo a meio? Claro que ninguém vai estar a gravar desde o início e depois postar tudo. Mas não é estranho só vermos metade. Não é estranho só vermos uma parte do vídeo. Porque é que uma pessoa se haveria de passar do nada, começar a mandar vir com o outro só porque sim? Custa muito a acreditar, eu não conheço ninguém que o faça. Nem mesmo as pessoas que realmente são racistas têm esse tipo de atitudes. Então alguma coisa teve de começar. Alguma coisa teve que surgir para que as pessoas começassem a ser maltratadas. Ninguém está aqui a negar que o preconceito existe, porque ele existe em todo lado, não só em Portugal, mas em todo lado do mundo. Mas também temos de ser sinceros, nem sempre uma crítica é um preconceito, nem sempre uma crítica é um ataque. E o que vemos muitas das vezes são pessoas a vitimizarem-se, fazerem-se de vítimas por coisas que não fazem qualquer sentido, por uma piada, por um termo, por uma expressão.
as pessoas levam tudo ao ataque. E termos a coragem de criticar alguém, uma atitude, não é um ataque, é um ato de coragem. E a pessoa não deve levá-lo como um ataque. Pois se estás num país estrangeiro, tens de respeitar a cultura desse mesmo país. E claro, principalmente da parte dos brasileiros, existe uma grande vitimização. Pois, como somos culturas bastante parecidas e temos algumas coisas em comum, acabam por levar para o ataque qualquer expressão, porque qualquer crítica, qualquer coisa que seja, sentem-se atacados, sentem que são a vítima. E isto, claro, só vai aumentar a tensão entre as pessoas, pois eu não posso dizer nada no meu próprio país que tu vais ficar ofendido. Tudo aquilo que eu digo agora serve para tu te fazeres de vítima. Qualquer coisa é racismo, qualquer coisa é preconceito. Eu não acredito bem nisso. Que tal aprendermos a viver em sociedade? Aprendermos a aceitar os hábitos uns dos outros? E se estás no meu país, respeita a minha cultura, assim como eu tenho de respeitar a tua no teu país. Eu, se for ao Brasil, começar a falar com as expressões portuguesas, que existem palavras lá que são mal vistas e que cá são normais, as pessoas se calhar vão levar a mal. A questão aqui não é se nós portugueses gostamos ou não de brasileiros, porque a grande maioria não tem qualquer problema com os brasileiros. A questão aqui é que vamos fingir que não existe um problema. Não temos crimes a aumentar, que o método não é daquilo que é praticado no Brasil, que não temos gangues brasileiros em Portugal. Vamos continuar a fingir isto? Não podemos. Temos que ser sinceros e criticar as coisas. Assim como os brasileiros também não se podem fazer de vítima a qualquer crítica que seja. Claro que existe preconceito, claro que sim. Eu, se for para o Brasil, também vou sofrer. Também vou ouvir piadas como o português é burro. Também vou ouvir piadas sobre o meu sotaque. Em Portugal, eu achei que eu não precisava estudar, né? Cheguei lá com o meu passaportezinho assim, o cara olhou pra mim e falou: "Ô, Prudo, vais por quanto tempo fix? Não vais por quanto tempo fix?" Eu, mano, será que eu vim pra Rússia? Que porra! A gente teve uma cultura de se acreditar que o português é burro, né? O pessoal lá é realmente bem curto e grosso mesmo, bem literal na parada. É muito literal e eu acho isso engraçado. A refrigerante estava quente, ela falou, tem gelo? O cara falou, tem sim, e continua andando. Diz ele que eles são tão literais, né, amigo, que eles chegam a ser até meio sem educação. Quando eu fui pra Portugal, eu achava que eu só ia comer pastel de nata, tirar foto, ver azulejo azul e fingir que entendi o sotaque. Isso faz com que eu me sinta atacado? Não. Eu tenho que respeitar a cultura deles. E se eu não me sinto bem, não vou ficar lá. E aí entra outra questão. Porque é que os brasileiros que tanto criticam Portugal, que tanto dizem que Portugal é racista, continuam aqui? Porque é que eu haveria de continuar num sítio onde eu não sou bem-vindo, onde eu não sou bem tratado? Se eu sinto que as pessoas me tratam mal por ser quem eu sou, não faz sentido eu continuar aqui. Então, será que as pessoas são mesmo vítimas desse racismo? Ou será que estão simplesmente a fazer-se de vítimas? Mais uma vez, uma crítica não é um racismo. E os portugueses, muitos deles, também têm que saber criticar os brasileiros. Em vez de criticar o indivíduo, atacar, temos que criticar as atitudes. Pois as atitudes é aquilo que realmente prejudica as pessoas. Então, a convivência é sim possível. É possível vivermos em paz sem grandes dilemas. Agora, não podemos é deixar que aconteçam casos como em Braga, onde as pessoas brasileiras são mais que as nativas. Pois, se eu chegar ao Brasil e levar a minha família, um monte de portugueses chegarem ao Brasil novamente, eles vão sentir-se bem? Claro que não. Vão sentir que, mais uma vez, Portugal está a querer controlar o seu país. E o mesmo se passa em Portugal. Quando vemos cidades inteiras onde os brasileiros são mais que os portugueses, isso cria problemas, cria conflitos. Por mais pacíficos que as pessoas sejam, pois eu, se estiver rodeado das minhas pessoas, de portugueses como eu, é normal que a minha cultura vá fluir mais. E os portugueses que lá estão, depois vão se sentir mal porque os brasileiros sentem que estão no seu próprio país. Então, é importante lembrar-nos que o respeito é importante. É importante lembrar-nos que Portugal não é o Brasil. Por muitas parecenças que tenhamos, existem algumas diferenças. E temos que as saber respeitar e aceitar. Temos que saber que Portugal é um país muito mais conservador que o Brasil. Temos que perceber que nós funcionamos de maneira diferente. A cultura, apesar de ter muitas parecenças, é diferente. Então, há que saber respeitar o país que vos acolheu. Assim como nós também temos que vos respeitar a vós. Mas parece difícil, pois vemos tantos vídeos, vemos tanta coisa. Mas mais uma vez, esses vídeos começam sempre a meio.
existem muitas pessoas que falam porque sabem que isso vai dar visualizações, sabem que é bom criticar e dizer, entrar nessa onda que Portugal é isto, Portugal é aquilo. Mas será? Vamos simplesmente aprender a respeitar os outros e a cultura. Vamos respeitar o país que nos acolhe e as pessoas. Pois também existem vários e vários casos brasileiros que vão contra essa narrativa, que mostram que são bem tratados e que tudo o que precisam de fazer é respeitar os outros. Por exemplo, neste caso, frases como vais ter que trabalhar como uma escravinha. Ela pegou e virou pra mim e falou assim, você tá voltando e você vai ter que se portar como uma escravinha. Em Portugal é comum dizer-se que se trabalha como um escravo. Não é por seres preta ou amarela que isso vai fazer-te diferente. Existem expressões que podem parecer racismo. Por exemplo, a expressão do eu sou preto. Claro que isto pode parecer racista, claro que as pessoas podem sentir-se mal ao ouvir isto. Mas há que entender a cultura. Isto tem uma razão de ser, não significa que atualmente seja assim. Mas esta expressão é baseada na história. Na história de Portugal, percebemos claramente o porquê disto existir, porque antigamente as pessoas não eram respeitadas da mesma forma que são hoje. Então, se calhar, talvez as expressões soem mal, talvez as pessoas nem gostem assim tanto de ouvir porque parece mal. Então, para todos os brasileiros que venham com boas intenções, sejam bem-vindos. E lembre-se de respeitar a cultura e perceber que somos um país diferente. A todos os que vêm para fazer merda, para tornar o Portugal no novo Brasil, pá, ponham-se no caralho. Nós não vos queremos aqui. Isto pode parecer racista, mas apenas queremos pessoas que venham com boas intenções e que respeitem a nossa cultura e respeitem o nosso país. Não queremos pessoas que queiram mudar o nosso país para aquilo que é o vosso. Pois se vocês saíram de lá, não faz sentido querer mudar o nosso para aquilo que é o vosso de onde vocês saíram. Se vieram para aqui e nós construímos temos esta segurança, temos o que temos, é porque somos como somos. Então, respeitem e vão ser respeitados. Racismo existe, claro que existe, assim como existe em todo lado. Mas a grande maioria não é racista. Então, basta respeitarmos uns aos outros, que vai correr tudo bem. E claro, também é o papel do Estado impedir que venham mais do que aqueles que devem, pois em todas as grandes vagas de imigração vimos isso estar a acontecer, tanto com os chineses, com os ucranianos, como com a primeira vaga de brasileiros. É normal, as pessoas quando sentem que estão a ser substituídas, que estão a mais no seu próprio país, é normal que elas fiquem revoltadas. Portanto, vamos respeitar-nos uns aos outros e deixar de vitimizações. E vamos perceber que o mundo realmente não é aquilo que se diz na internet, nem os vídeos que nós vemos. O mundo real é bem diferente.